termostato. Essa é a série que nós estamos trabalhando aqui, então, nos domingos do mês de abril. E a gente está chegando ao final dela hoje. Era agora que você fazia... que pena! Mas nós temos sido confrontados por Deus. Nós temos sido convidados a fazer algo a respeito, não somente entender. Nós já vimos aqui qual é o princípio do termômetro. O termômetro, ele mede a temperatura. Um termômetro, ele só aponta como as coisas estão, mas ele não regula. O termostato, ele vem e transforma o ambiente. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de amadurecer. Tempo de nos tornarmos crentes maduros na fé. Então, durante esses 3 domingos, nós vimos, então, no primeiro domingo, sobre o que regula o nosso coração, com o pastor André Silva. Ele falou sobre qual é aquilo que influencia o nosso coração, para que a gente identifique isso, para que a gente possa, de fato, não só participar, né? Aliás, possa não só ver, assistir o que Deus está fazendo, mas participar daquilo que Deus está fazendo. E aí, no segundo domingo, a gente avançou para a gente entender também qual o nosso papel de como influenciar esse ambiente, com o pastor André Henrique, quando ele falou sobre Neemias, que não só identificou que os muros estavam destruídos e ficou choramingando lá, mas realmente se posicionou, foi lá, influenciou o ambiente e trouxe, então, solução para aquela questão que estava acontecendo ali, né? Mas hoje, nesse fechamento da série, a gente vai um passo, então, além. Nós vamos avançar um pouquinho mais, porque a gente já entendeu que a gente precisa saber o que regula nosso coração. A gente já entendeu que a gente precisa influenciar, mas agora tem uma outra pergunta para a gente responder aqui hoje. A gente tem vivido como pessoas que influenciam. Nós temos vivido como crentes maduros a ponto de influenciarmos e não sermos aqueles que são influenciados. Claro que a gente também pode, né, receber influência boa. Não é isso, nós não estamos blindados de influência. Mas é maturidade para que a gente possa, de fato, entender o que vem a regular o nosso coração. O termômetro, como a gente já falou, ele vai perceber como que está o ambiente. Mas o termostato vai lá, assume a responsabilidade por esse ambiente. Ele se coloca nesse lugar de mudança, de transformação. Então, o chamado para nós aqui hoje nós precisamos amadurecer. Porque sem maturidade espiritual, a gente não passa desse lugar de termômetro. A gente só aponta. Sem a maturidade espiritual, a gente não consegue chegar nesse lugar da gente realmente transformar o ambiente. E para isso, então, nós vamos abrir nossa Bíblia e nós vamos já no primeiro ponto que nós precisamos entender aqui. Nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 3, de 1 a 2. E nós vamos ver que a imaturidade espiritual nos leva a viver apenas como termômetros. Apenas como esses que apontam. 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela vem e penetra no nosso coração, ela é cortante como uma espada de 2 gumes. E nós pedimos que agora, Senhor, ela penetre no nosso coração, esse texto, os outros que nós vamos ler também, que elas venham, Pai, que esses textos venham a tomar corpo, forma e vida dentro de nós, e não só entrar pelos nossos ouvidos. Nós te pedimos que Ele encontre morada no nosso cérebro, que encontre, ó Deus, acomodação neste lugar e que possamos colocar em prática no nome de Jesus. Amém?
Nós estamos aqui diante do primeiro texto que nós vamos ler hoje, mas nós vamos ler outros também. Paulo ele está aqui falando com a igreja de Corinto, e o problema que nós vemos aqui, me parece que não era ensino. Não era o fato deles não estarem recebendo ensino. Faltava nessa igreja maturidade para, de fato, colocar em prática aquilo que lhes era ensinado. E aí Paulo diz, olha, eu não pude falar com vocês como espirituais. Ele queria, eu sinto, parece que Paulo tinha um anseio de ir além, de dizer mais, de tratar coisas mais profundas com essa igreja. Mas ele diz, eu não pude falar com vocês como espirituais. E o que estava acontecendo aqui nessa igreja? Era uma igreja com divisões. Era uma igreja onde havia muita nhenhenhê, muita coisinha, muita coisa que parece atitude de criança. Criança é que tem, né, essa coisa. Se a gente vai lá no Farol, a gente fica com eles um pouco. Isso aqui é motivo para eles brigarem, né? Criança, qualquer coisa que você tira da mão dela, ela já fica brava. E a igreja de Corinto estava mais ou menos aqui nesse mesmo lugar. E Paulo fala, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas a carnais como crianças em Cristo. E isso aqui, esse comportamento da igreja de Corinto revelava, então, uma imaturidade espiritual. Eles não tinham maturidade para sustentar aquilo que eles haviam recebido já. E a gente precisa entender que a Bíblia ela é cheia de comparações e às vezes parecem contradições. Porque em Mateus 18, Jesus ele vai falar com os discípulos, e os discípulos eles vêm querendo saber, né, quem é o maior no reino dos céus? Senhor, lá, quem vai sentar do teu ladinho? Quem vai poder sentar mais perto? E aí Jesus ele vai e ensina para os discípulos. E ele fala assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Jesus está nos dizendo aqui que nós precisamos ser como crianças. Paulo está dizendo que a gente não pode ser como criança na fé. Afinal de contas, a gente obedece quem? Na dúvida, obedece a Jesus. Mas os dois estão falando de coisa diferente aqui. São coisas diferentes. Porque nós precisamos ter um coração puro como o de uma criança. Jesus ele não está falando aqui, tenham comportamentos infantis. Ele está dizendo, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês tenham um coração puro como de uma dessas crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Então, ser puro, ter o coração de uma criança não significa que nós temos aval para sermos infantis. As coisas aqui, elas são, né, bem diferentes. Então, aqui Jesus está falando sobre conversão genuína. Sobre uma conversão que nos leva para uma maturidade. A infantilidade, sabe ao que ela nos leva? A infantilidade espiritual, ela nos leva à dependência de pessoas, não de Deus. Ela nos leva a ficar neste lugar, preso à aprovação de pessoas, não de Jesus. E a gente percebe, por exemplo, quando a gente ainda está falando de criança, os bebês. Os bebês, eles têm um termômetro para dizer quando as coisas não estão bem. Qual que é o termômetro dos bebês? Para dizer que a coisa não está boa? O choro, né? Todo mundo ouve. E não para. Aquele é um termômetro de, olha, eu estou com fome. Eu estou com a fralda suja. Eu quero colo. Às vezes é só colo que eles querem. E o bebê, ele chora. E esse termômetro dele vai apontando. Mas o bebê consegue resolver o problema dele? O bebê consegue sair dali do berço. Minha mãe não vem, eu vou lá buscar minha mamadeira. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue trocar a própria fralda. Ele precisa de um adulto.
O adulto aqui, quando ele vem nesse cenário em que esse bebê está chorando pelas suas necessidades, o adulto aqui, o choro do bebê é o termômetro. O adulto aqui, ele é o termostato que vem, regula a situação, resolve o que precisa ser resolvido e acalma o coração do bebê. Acalma aquele coração. Quem regula ambientes? São crianças ou adultos? Pode responder. Adultos. Pessoas maduras ou imaturas? Pessoas maduras. Quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que a imaturidade espiritual, ela não vem só sobre essa questão de comportamento infantil. Tá em cartaz aí o filme do Michael Jackson, né? A gente estava conversando lá ontem, quando nós saímos com a Andressa e o Gui, a André e a Josi. Nós estávamos falando desse filme que está em cartaz. E muito se fala que Michael Jackson tinha uma síndrome de Peter Pan, né? Que é quando alguém não quer crescer. Isso não é uma síndrome, não é um diagnóstico clínico, não tem um CID para isso, mas isso é para indicar um comportamento de alguém que não quer assumir responsabilidades, alguém que não quer se colocar como adulto. E, às vezes, a gente tem essa síndrome de Peter Pan espiritual. A gente se coloca nesse lugar de não querer assumir responsabilidades, não querer ser o termostato, não ser o adulto que se põe para regular essas situações, para resolver problemas. Mas a gente fica igual o bebê, chorando, apontando. Olha, eu estou com fome, tal coisa não está boa, isso aqui não está legal. E a gente continua nesse lugar. E, na verdade, às vezes é uma falta de habilidade para crescer. Uma falta, mas a habilidade a gente treina também. Né? Dentro da psicologia, a gente tem um termo que chama treino de habilidades sociais. Então, a gente consegue treinar habilidades. É possível treinar isso. Então, a gente precisa treinar nossas habilidades de crescimento. E hoje, nós estamos sendo desafiados a isso. Desafiar as nossas habilidades, desafiar e treinar aquele lugar que nós ainda não estamos conseguindo agir de maneira madura, de maneira adulta. Porque o Senhor, Ele está contando conosco para fazer isso. Ele deseja que nós venhamos fazer parte do que Ele está fazendo aqui na terra. É um privilégio muito grande para nós. Porque quando nós estamos falando dessa série aqui, termômetro e termostato, pode parecer que é uma coisa um pouco mais local. Só, eu preciso ser o termostato na igreja Abrace. Também, nós precisamos. Esse é o local que Deus nos colocou. Mas isso aqui é muito mais amplo. Isso é sobre você ser o termostato dentro da tua casa, em primeiro lugar. O primeiro lugar em que você precisa ser termostato é dentro da tua casa. O lugar onde o Senhor tem te colocado para trabalhar, para ser empregado, para ser patrão, para ser CEO. Você precisa ser termostato dentro deste lugar. Você precisa regular o ambiente, influenciar, que a luz de Cristo brilhe em você a ponto de que tudo seja influenciado. E não que as influências externas venham te trazer ali um lugar em que você fica submetido a essas influências. E aí ainda, né, falando dessa síndrome de Peter Pan espiritual, o autor de Hebreus, ele tem um texto, em Hebreus 5, 12, 13, nós vamos ler ele, que eu coloquei aqui por minha conta, porque parece que ele está falando de um atraso espiritual. A gente sabe que por diversas questões, algumas pessoas ela têm deficiência intelectual, alguns atrasos cognitivos. Mas, muitas vezes, nós estamos num lugar de atraso espiritual. E se nós lermos esse texto aqui de Hebreus, a gente vai ver que o autor ele pode estar nos chamando a atenção para esse atraso. Olha só o que o texto diz. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios
elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aqui tem uma verdade doída, dolorida, mas que a gente precisa assumir. Que a gente precisa olhar para ela com coragem. Que a gente precisa olhar para ela com consciência de que isso vai nos trazer despertamento e crescimento. Porque muitas vezes já era tempo da gente estar assumindo responsabilidades. Muitas vezes já era tempo da gente estar regulando ambientes, da gente estar fazendo esse papel de termostato, da gente estar fazendo o que é a nossa missão como igreja, ser e fazer discípulos de Jesus. Mas a gente está só sendo, e não faz, porque falta essa coragem de crescer, a coragem de encarar, a coragem de enfrentar esse lugar de responsabilidade. E isso aqui é um atraso espiritual. Aqui essa verdade que vem para nós escancarada, pode ser doída, pode ser difícil, mas a gente precisa entender então, com todas as letras, nosso crescimento espiritual é responsabilidade nossa, de cada um. Eu tenho responsabilidade pelo meu crescimento espiritual. Você tem responsabilidade pelo seu crescimento espiritual. Existem coisas que Deus ele não deixa ninguém viver por você. Ninguém pode, por exemplo, se relacionar com Deus por você. Ninguém pode até orar por você, né? Quando muitas vezes a gente pede oração, a gente ora uns pelos outros, isso é bíblico. Mas no seu dia a dia, naquele lugar de intimidade, no seu jardim secreto, alguém pode fazer isso por você. Alguém pode adorar a Deus por você. Alguém pode agradecer ao Senhor por você. São coisas que não se terceirizam responsabilidade. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Essa é uma responsabilidade individual que não se passa de um para o outro. E talvez hoje, para nós aqui, uma das perguntas mais confrontadoras seja essa. Por que a gente tem ainda esperado que as pessoas nos levem até Deus, sendo que o caminho já foi aberto? Sendo que Ele já nos deu livre acesso, sendo que o véu foi rasgado de alto a baixo, e eu e você podemos entrar. Lá em 1 Pedro, ele diz que nós somos a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido que pertence ao Senhor. Nós fomos escolhidos por Ele, retirados das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nos chamou, Ele nos colocou nesse lugar. E a gente tem feito o quê? Ficado num lugar de criança. Alguém ora por mim, alguém me ensina, alguém me leva. E o Senhor, Ele escancarou o Santo dos Santos. Eu e você podemos entrar. Eu e você temos acesso. Antigamente só o sacerdote podia, agora eu e você, nós estamos no tempo do sacerdócio de todos os santos. E nós somos santos, separados por Ele, chamados pelo Senhor. Então nós podemos entrar, nós temos acesso a Ele. A gente não precisa depender de alguém para nos sustentar. Aquilo que Deus já nos chamou para viver. Isso não é maturidade. Não é maturidade na vida cristã. Isso é uma dependência espiritual. Lá em Efésios 4... também ele vem e nos alerta sobre o perigo dessa infantilidade espiritual. Qual é o perigo da gente viver assim? Ele fala aqui, só um pedacinho do texto que fala assim: nós não devemos mais ser como crianças que são levadas de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Quem não amadurece vive reagindo ao ambiente. Ela precisa de uma motivação.
Quem não amadurece é levado de um lado para o outro. Ai, ali está falando sobre prosperidade, é isso que eu preciso, é para lá que eu vou. Ali está falando sobre cura, é isso que eu preciso, é para lá que eu vou. Ali está tendo libertação, é isso que eu preciso, é para lá que eu vou. Quem não amadurece vai para todo lado, porque não consegue ter esse crescimento em Deus, de entender que você tem acesso a Ele, para que você busque todas estas coisas diretamente no trono da graça. Você pode, você tem acesso, você deve correr para o Senhor. Então, quem não amadurece vai sendo influenciado por tudo, por todos, vai correndo de um lado para o outro. E esse é um comportamento de alguém que é um termômetro. Porque aí eu vou dizendo, ali tem isso, aqui não tem. Ali eu vou apontando, ali tem, aqui não tem. Aqui está quente, aqui está frio. Lembra dessa brincadeira a gente fazia quando criança? Você escondia alguma coisa e você ia dizendo que está quente, está quente, está quente, está quente. É um termômetro. Aqui está quente, aqui está frio, então eu corro para lá e corro para cá. Qual é o perigo disso? O perigo é de que você não tem raízes profundas espiritual. E aí isso faz com que você fique vulnerável. Vulnerável. Porque aí as pessoas podem fazer o que quiserem. E a gente vai recebendo isso como sendo verdade. Mas quando a gente amadurece, a gente não é levado de um lado para o outro. Nós influenciamos, a gente não fica à mercê desse ambiente. Por isso, a maturidade espiritual também ela não é uma independência. Entendam isso, porque quando eu estou falando aqui que nós não podemos ser dependentes de pessoas, a maturidade espiritual, por outro lado, ela não é uma independência, ela não é uma arrogância, mas é depender da pessoa certa, é depender de Cristo, é depender do Senhor, não de pessoas, mas é depender da pessoa certa, porque quanto mais maduro espiritualmente você se torna, mais dependente do Senhor você se torna. Quanto mais você cresce, mais você se coloca na presença do Senhor com esse coração de uma criança. Percebe como as coisas do reino, elas não podem não fazer sentido para quem não tem discernimento. Porque elas podem apresentar coisas que parecem contradições, mas não são. Isso é a liberdade de quando nós entendemos a quem nós pertencemos. E Ele tem cuidado de nós, cuidado de todas as coisas. Sem maturidade espiritual, a gente não vai deixar de ser termômetro para se tornar um termostato. Então, no segundo ponto aqui, a gente vai ver isso. Maturidade espiritual, ele é o equilíbrio entre o cuidado e a responsabilidade. Nós queremos, então, agora, de maneira prática, começar a passar de termômetro para termostato. Amém? Nós vamos começar a mudar algumas chaves dentro do nosso coração para que a gente passe de termômetro a termostato. Nós já vimos aqui, a imaturidade espiritual, ela é comportamento de termômetro. Ela é comportamento de criança, de bebê que chora para apontar. Mas o Senhor está nos chamando para esse outro lugar. Nós vamos ler Gálatas 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Isso aqui é uma dificuldade para quem gosta de tomar conta da vida do outro. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Aí a gente lê esse texto aqui de Gálatas e a gente pensa assim, tá, o versículo 2
fala para eu levar os fardos pesados uns dos outros. Mas o versículo 5 vem e diz para cada um levar a sua própria carga. Paulo também estava indeciso aqui? Será que Paulo estava indeciso? Ele tinha esquecido o que ele tinha escrito no versículo 2 e aí no versículo 5 ele mudou de ideia? Não. Pode ser que a primeira impressão ela passe aí essa impressão de contradição, mas não é uma contradição e a gente vai ver o porquê. Aqui no versículo 2, quando Paulo ele fala, ele está nos ensinando que existe um equilíbrio na vida cristã. Ele está falando sobre equilíbrio. E ele está dizendo assim, olha, nós fomos, por um lado, chamados a carregar as cargas uns dos outros, cuidar uns dos outros. E isso faz parte da gente ser maduro. Só pode cuidar de outra pessoa quem é maduro. É necessário maturidade para chegar nesse lugar. Existem algumas cargas que elas são pesadas demais para serem carregadas. E aqui que a gente vai começar a entender a diferença do versículo 2 para o versículo 5 de Gálatas 6. Aqui no versículo 2, a palavra em grego que Paulo usa é baros, que fala de uma carga esmagadora, de uma carga pesada, num nível que ninguém consegue carregar sozinho, que ninguém é capaz de carregar sozinho. Então, aqui é um peso esmagador, é uma coisa que oprime, e é aqui que entra a igreja. É aqui que entra a igreja como corpo de Cristo. É aqui que nós entramos levando os fardos, as cargas pesadas uns dos outros. A gente se torna a resposta de Deus na vida das pessoas. A gente vem e mostra que ele não está sozinho, que ele está ali, não conseguindo dar conta, mas ele não está sozinho. É importante a gente entender o contexto também disso aqui. Por que Paulo fala para que a gente leve as cargas baros, pesadas, uns dos outros? O versículo 1 de Gálatas 6, ele está dizendo, orienta que se alguém for surpreendido em pecado, aqueles que são mais espirituais, e entenda isso aqui não sendo como aquela pessoa que fala bem, que não erra, que não peca, que é aquele que está sempre neste lugar de autoridade. Eu fiz voz de espiritual, gente? Não? Não deu certo, então. Aqui o Paulo está falando de pessoas maduras. Aqueles que são mais maduros na fé. Tratem desse que pecou com mansidão. A gente já entende aí que alguém que é maduro não vai olhar para alguém que pecou com o dedo apontado na cara dessa pessoa e falar, pecador, olha o que você fez, você é um imprestável, você é uma pessoa que não merece. Uma pessoa madura na fé não vai tratar uma pessoa que cai em pecado dessa forma. Até porque a Bíblia aqui está falando sobre alguém que é surpreendido. O termo aqui usado, ele está falando... Não, a ideia aqui desse texto não está falando de pessoas que vivem deliberadamente no pecado, conscientemente, uma escolha diária, mas alguém que é surpreendido, sabe aquele tropeçou e caiu? Não viu? Caiu, a hora que viu já tinha caído. E Paulo está nos orientando aqui, né, a sermos essas pessoas que tratam com mansidão aqueles que, de maneira que são surpreendidos e dão esse passo em falso. E é justamente aqui nesse contexto que Paulo, nesse versículo 2, ele fala sobre a gente carregar as cargas uns dos outros. Porque muitas vezes o peso do pecado, ele é esmagador. O peso do pecado, ele pode nos colocar num lugar fundo, profundo, escuro, em que a pessoa não consegue sair dali se ela não tiver alguém maduro trazendo novamente ela para esse lugar de luz, para esse lugar de consciência. Então, na verdade, essa pessoa está carregando, no contexto aqui de Gálatas que nós estamos lendo, essa pessoa está carregando um peso esmagador que é consequência da queda, que é consequência dessa fraqueza que desestabilizou ela aí pelo caminho. Mas é muito importante também
a gente entender uma coisa. Nem toda dor, nem toda dificuldade, nem todo momento em que você precisa ser suporte na vida de alguém e carregar essa carga, baros, essa carga difícil de dar conta sozinho. Não é sempre que isso é resultado do pecado individual da pessoa. Nós estamos num mundo caído. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente vê alguém passando por uma luta, por uma dificuldade, e de apontar o dedo para dizer, olha, eu acho que você está em pecado, deu brecha, está fraco na fé. Muitas coisas fazem parte da nossa jornada, da caminhada da vida. Fazem parte do fato de que lá em Gênesis 3, o mundo já entrou no pecado através da queda. E nós estamos debaixo dessa natureza caída. Então, eu e você vamos ficar doentes. Nós vamos enfrentar doenças. Nós oramos para que não, e oramos com fé pela cura também. Mas, muitas vezes, nós vamos enfrentar doenças, vamos enfrentar dificuldades financeiras, vamos enfrentar outras questões emocionais. E aí, nem sempre é uma consequência de um pecado direto. É consequência do pecado original, do pecado da queda. E nem sempre, então, nós vamos olhar para esse lugar de ajuda, de carregar as cargas uns dos outros, somente no contexto do pecado, como está aqui em Gálatas 6. Esse é muito importante para que a gente possa discernir também algo aqui nesse texto. A maturidade espiritual, ela nos ajuda nesse discernimento de quando a gente deve carregar as cargas uns dos outros e quando a pessoa precisa caminhar com as próprias pernas diante de Deus. Isso é ser termostato. Ser um regulador de ambiente não tem a ver com a gente resolver tudo. Não tem a ver com a gente tomar todas as decisões. Não tem a ver com a gente assumir os problemas de todas as pessoas. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com a gente se tornar espiritual, maduro, a ponto da gente discernir. Lá em Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. A gente precisa discernir qual é o tempo de deixar de carregar estas cargas. É aí que entra, então, Gálatas 6, 5. Vamos ver aqui? Gálatas 6, 5. Paulo ele vem e fala para que, pois cada um deverá levar sua própria carga. E é exatamente isso que a gente vai ver então aqui. No grego, como a gente falou do grego lá, a gente tem que vir para o grego aqui. Levai as cargas uns dos outros, a palavra é baros. Quando a gente vai para cada um leve a sua própria carga, a palavra no grego é portion. Essa palavra era usada naquele tempo para descrever uma mochila de um soldado. Uma mochila dá para carregar? Nem que tenha tijolo dentro dela dá para carregar. Mesmo com umas barras de ferro ainda dá para carregar. Essa mochila, essa carga, ela dá a ideia de uma carga pessoal. É uma carga intransferível. E é por isso que Paulo está dizendo aqui para nós, cada um carregue o seu próprio fardo. Porque ninguém vai poder assumir o lugar da gente naquela carga, naquela mochila que nos é colocada. Alguém pode até caminhar com você. Pode. Alguém pode caminhar comigo, mas ninguém pode caminhar por você, nem por mim. É necessário que a gente tenha esse discernimento. Num momento de fraqueza, num momento de dificuldade, alguém pode vir e nos ajudar, sim. Alguém pode vir e nos sustentar na nossa fé. Isso é bíblico. Mas ninguém vai poder fazer isso por nós. Ninguém vai poder crescer por nós. Ninguém vai poder buscar ao Senhor por nós. Isso é individual. Isso é de cada um. É responsabilidade de cada um. Um exemplo. Um pai, por exemplo, ele pode ter ali uma dificuldade com o carro dele que quebrou.
Um belo dia, ele sai para levar o filho na escola, dia de prova, né? Tem que ser essas assim, porque só acontece em dia que não dá para faltar. Dia de prova, o carro quebra e ele vê ali o vizinho e ele pede ajuda para esse vizinho. O vizinho dá carona para essa criança, leva na escola, problema resolvido, suporte dado naquele momento. Mas esse vizinho não vai poder assumir o lugar daquele pai, de pai na vida daquela criança, de educar, de ensinar, de orientar. Esse é uma carga, é um fardo que não é possível ser compartilhado com ninguém, é um papel individual. E esse é um dos maiores desafios da gente ser termostato na vida da igreja. Porque quando a gente fala sobre cuidado de pessoas, eu queria que a gente prestasse muita atenção nisso aqui. Esse é um desafio enorme, que não é da Igreja Abrace, é um desafio da Igreja de Cristo. Quando a gente fala no cuidado de pessoas, o maior problema que a gente pode enfrentar é a confusão entre cuidado e dependência. Cuidado e dependência que gera até uma dependência não só espiritual, mas emocional também. E o Evangelho, ele nos desperta para o cuidado mútuo. Isso é bíblico. Nós chamamos Abrace. Esse é o nome da nossa igreja. Mas aqui entra algo que é necessário a gente estar atento. Porque quando alguém vive sendo carregado o tempo inteiro, vive sendo levado, vive sendo ajudado no sentido de que essa pessoa não consegue crescer espiritualmente, ela nunca vai assumir essa responsabilidade. E o discipulado, ele não pode ser uma influência, ele não pode ser uma dependência, né? Esse discipulado, ele é doentio. Um discipulado que há dependência, ele é doentio. Nós sabemos de muitos modelos, né? Nós temos trabalhado aqui em um modelo de discipulado. Nós temos um grupo aqui na igreja que tem se reunido há quanto tempo? Meses já, né? Não sei dizer quantos meses. Nós estamos buscando criar e trabalhando de uma maneira sistemática no modelo de discipulado, para que a gente não chegue num lugar em que o discipulado se torne muleta na vida de ninguém, porque não pode ser. O discipulado, o discipulador, ele não pode ser alguém que define e decide o que você vai fazer na sua vida. Há aí dependências emocionais e espirituais, há crentes com síndrome de Peter Pan que não conseguem dar um passo sem pedir autorização da liderança da igreja, ou do seu discipulador, ou do pastor. Muitas vezes isso é implantado pela própria igreja como forma de manipulação, de poder, não sei o que se passa. Mas isso adoece o corpo de Cristo. Isso adoece porque isso tira de cada um de nós a responsabilidade portion, o fardo que cada um deve carregar e se responsabilizar. E se a Bíblia diz que nós devemos carregar os nossos próprios fardos, é porque nós devemos carregar os nossos próprios fardos. Se nós não fizermos isso, nós nunca vamos crescer. E tem gente com interesse de que pessoas não cresçam. Há muita gente com interesse de que as pessoas não cresçam, mas esse não é o nosso interesse. Nós queremos que você cresça, nós queremos que você crie raízes no Senhor, nós queremos que o seu ministério seja frutífero, que o seu ministério, a sua casa, ela possa refletir Jesus e que você tenha algo que ninguém mais tem aqui. O Senhor está nos chamando para isso, para esse lugar de crescimento, esse lugar de assumir os próprios fardos. E é muito perigoso essa dependência emocional dentro da igreja. É muito perigoso e muito fácil de acontecer. É muito fácil de acontecer. Porque existe muita carência. Existe. E às vezes nós podemos entrar nesse lugar de esperar de outra pessoa que a gente olha e tem admiração, ou a gente entende que essa pessoa tem um conhecimento que pode me ajudar, e isso é maravilhoso. Esse é o lugar de troca, onde a gente vai carregando os fardos uns dos outros. Mas precisa chegar a esse lugar
em que as necessidades precisam ser supridas pelo Senhor. A fonte de água viva, a fonte de alegria é Ele. É de lá que vem, é do trono que vem. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado em duas vertentes aqui. De não sermos essas pessoas dependentes espiritualmente e emocionalmente. E de não permitirmos que outros se tornem dependentes espiritualmente ou emocionalmente de nós. Né? Pessoas que precisam dessa validação o tempo inteiro. Vai criando relacionamentos que ficam adoecidos, desequilibrados. Sem perceber, essa pessoa, ela deixa de ser alguém que caminha e ela passa a ser alguém que suga. Suga o tempo, suga a energia, suga emocionalmente, tudo aquilo que está ao redor. E porque ela não aprendeu a se posicionar de forma madura. E é o que a gente viu lá em Hebreus 5. A Bíblia nos confronta nesse lugar. Né? Quando ela diz que pelo tempo, muitos já eram para estar ensinando. Pelo tempo, muitos já eram para estar ali cuidando, influenciando. Mas aí precisa voltar para os princípios básicos, elementares. A Bíblia nos chama a atenção. Então, era para estar edificando, para estar sendo termostato, mas continua preso nesse lugar de quem só recebe, de quem só precisa. É uma coisa meio sanguessuga, né? A maturidade, ela nos leva para esse lugar onde eu cuido. Sim, é necessário. Mas ela também me leva a aprender a crescer, a me firmar, a me colocar nesse lugar, a avançar com Deus. Eu não vivo só na base da validação, mas a minha vida está sendo construída por Deus e é dele que eu espero essa validação. A minha vida está sendo construída. Eu estou sendo firmada e a gente precisa esperar dele essa validação. Então, um verdadeiro discipulado, ele não vai manter pessoas dependentes. Nós vamos chegar num ponto que a gente vai começar a expandir esse discipulado aqui na Abrace. Isso vai começar a ser expandido. Mas, em nome de Jesus, nós não vamos criar pessoas dependentes umas das outras. Nós vamos criar pessoas que, sim, abraçam no tempo de abraçar, que ajudam a levar essas cargas baros que são necessárias, mas que também sabem deixar a carga portion no lugar dela, para que cada um carregue a dela. Nós precisamos andar por esse lugar de maturidade, por esse caminho. E se você vê alguma coisa se perdendo aí nesse sentido, seja termostato. Seja termostato. E faça com que as coisas se regulem, né? Que o ambiente se regule. Um outro aspecto da maturidade, Paulo ele traz no versículo 4 de Gálatas. Foi aquele que eu falei que isso aí, para quem gosta de falar da vida do outro, é complicado, né? Porque ele fala que cada um examine a sua própria conduta. A nossa régua não pode ser a falha do outro. Nossa, porque tem gente que se sente bem, sim, de que o outro está mal. E às vezes isso é velado. Ninguém fala, nossa, estou super feliz que aquela pessoa ela pecou e ela está toda lascada, porque aí quando eu olho para mim eu vejo que eu estou tão bonitinha, tão limpinha. Ninguém fala isso. Mas no fundo, muitas vezes a gente pensa, graças a Deus, que eu não sou aquela pessoa como que fez isso que fez. E aí a gente olha por esse espelho. A gente olha por esse lugar. Mas a nossa régua é muito mais alta. Nossa régua é Cristo. Aí, gente, a nossa régua subiu e aí a gente fica num lugar difícil. Mas também nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que foi tentado em tudo, mas que não pecou. E é Ele que é a nossa régua, é Ele o nosso espelho, é Ele a nossa medida. Então, cada um examine sim os próprios atos. E aí, então, poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Porque a nossa régua, ela é Cristo. Quando a gente chega nesse nível de maturidade,
uma coisa vai mudar de verdade. Porque a gente deixa de apenas apontar falhas, apenas perceber os ambientes, para também olharmos para nós mesmos, para começarmos a ter esse lugar de autoavaliação. Esse nível de maturidade que nós queremos chegar, amém? De não só perceber as falhas do ambiente e influenciar, mas de perceber as falhas do meu coração, do meu comportamento, do meu caráter, e começar a buscar esse lugar de purificação. Senhor, limpa o meu coração. O Senhor sonda e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim esse lugar, ó Deus, que ainda não tem se alinhado com o Senhor. E guia-me pelos caminhos eternos. Guia-me pelas veredas da justiça. E isso é um nível de maturidade que vai nos levar para outro lugar. A gente vai entender, então, que a gente pode, sim, assumir cargas pesadas, baros, uns dos outros. Mas que a gente também vai ter discernimento para quando a carga for a carga portion, a carga que cada um precisa carregar, eu não interferir naquilo que Deus está fazendo. Eu não exercer esse lugar de assumir a responsabilidade. Só quem amadurece consegue carregar cargas. Só. Se você dá para a criança 2 baldes grandes de água, pede para essa criança carregar esses 2 baldes de água. Ela consegue? Pode derrubar tudo, fazer uma lambança danada. Mas um adulto, é possível ele carregar esses 2 baldes de água? Tem adulto que não consegue também. Mas normalmente deveria ser possível que um adulto carregasse esses 2 baldes de água. Porque já aí, músculo, já há um crescimento, já há força. E é isso. Nós precisamos, então, entender qual é o tempo da gente poder carregar essas cargas uns dos outros, sem deixar de viver a nossa própria responsabilidade. E por último, já indo para o final, nós vamos ver então como viver esse termostato com algumas atitudes práticas. E eu coloquei 3 aqui para a gente pensar. 3 atitudes práticas. Tem aí, gente, no slide? Quem está lá dentro está me escutando? Eu coloquei, mas eu acho que não colocaram. Tudo bem, então eu vou falar para vocês, tá? Primeira coisa, né? Diante de tudo que a gente está vendo aqui, a gente vai ver, então, algumas coisas que a gente pode fazer. Porque a gente não está tendo aqui uma série apenas com informação, gente. Não é só informação, para você saber agora que a carga de Gálatas 2 é baros e a carga de Gálatas 5 é portion. Não é só informação. Aqui a gente precisa entrar num lugar de prática, né? Um lugar principalmente de posicionamento. Posicionamento. Então, primeiro, assuma a sua responsabilidade espiritual. Primeira coisa. Vamos parar, gente, de terceirizar aquilo que o Senhor deu para mim, para você. A gente precisa parar de terceirizar. Nosso crescimento espiritual, a gente precisa parar de colocar nas mãos de outra pessoa. Nossa intimidade com o Senhor, a nossa vida diária com Deus, ela é responsabilidade minha, ela é responsabilidade sua. E também você pode caminhar com algumas pessoas. Isso é discipulado e nós queremos isso. Nós podemos caminhar, mas nós não vamos depender das pessoas. Nós vamos viver dependendo daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Todas. Ele pode suprir sua necessidade emocional, ele pode suprir a sua necessidade financeira, ele pode suprir a sua necessidade familiar, e ele salva a tua alma. Ele é o único que pode fazer isso. Nós vamos viver dependendo dele, caminhando com pessoas, dependendo do Senhor. Segunda coisa prática que nós vamos fazer: cresça a ponto de começar a sustentar outras pessoas.
Vamos lembrar de Hebreus 5. Já era hora de vocês estarem ensinando outros. Já era hora de nós estarmos repassando aquilo que foi nos dado. Então, chega um momento dessa caminhada que a gente não vai mais só se colocar nessa posição de ser cuidado. É normal, e no começo precisa. Aqueles que são novos convertidos aqui, não se sintam mal com essa palavra. Não se sintam constrangidos com isso. O Senhor há tempo para todas as coisas. Mas você já vai aprendendo que vou crescer, não vou ficar estagnado nesse lugar de ser só alimentado. Eu vou entrar nesse lugar de me posicionar. Pensa em uma pessoa. Vamos fazer um exercício prático agora. Eu quero que você pense em pelo menos uma pessoa agora. Uma pessoa que você tem cuidado espiritualmente. Uma. Alguém que você tem sido amparo, que você tem ajudado. Uma pessoa que tem sido discipulada por você, pastoreada por você. Alguém que você de fato tem ajudado. E se você não conseguiu lembrar de ninguém, peça para que o Senhor te traga essa pessoa e coloque isso em prática a partir do momento que você sair daqui. Se você já tem feito isso com alguém, amplia. Deixa que o Senhor te use para influenciar outras pessoas. E se não veio ninguém à tua mente, peça ao Senhor que Ele te dê e coloque em prática. É hora da gente deixar, então, de ser só carregado para carregar também. É hora da gente influenciar e ser resposta na vida das pessoas. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa ver em nós, a salvação. Nós carregamos a boa notícia. O evangelho é boa notícia. É essa a tradução da palavra evangelho. É uma boa notícia. E boa notícia a gente dá. Terceiro ponto prático. Desenvolva discernimento espiritual. Nem toda carga é para a gente assumir. Nem toda carga você vai carregar. Maturidade, então, é exatamente o que está lá em Eclesiastes. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A gente vai suportar, mas vai entender também quando a gente precisa direcionar. O termostato não vai resolver tudo, como a gente já falou, mas ele vai regular com sabedoria, com verdade. Gente, verdade com amor. Não é verdade por verdade, é uma verdade com amor. Então, repetindo, 3 passos práticos que a gente vai sair daqui hoje para colocar mesmo para funcionar. O primeiro é assumir a responsabilidade espiritual. O segundo é crescer a ponto de ser suporte de alguém, de sustentar outras pessoas. E o que é isso, gente? Estou falando terceiro e estou com 2 aqui. O segundo é crescer a ponto de começar a sustentar outras pessoas. E o terceiro é desenvolver o discernimento espiritual. Eu considero esse um dos mais difíceis. Eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim. Eu considero mais difícil o momento de eu entender qual que é o momento de eu deixar que a pessoa assuma a sua própria responsabilidade. Mas eu estou aprendendo e o Senhor vai nos ajudar. Amém? Então, no final, agora eu quero deixar para nós aqui um desafio. Isso está no slide, né? Aleluia. Glória a Deus. A gente já pode ir vindo aqui o pessoal do louvor, que nós vamos orar por esse desafio que fica para nós aqui no final dessa série, termômetro ou termostato. Nós vamos continuar apenas percebendo o ambiente, ou nós vamos responder ao chamado de Deus para nós e assumir com maturidade o lugar de alguém que regula e transforma. Esse é um desafio para cada um de nós aqui. Isso é algo que o Senhor ele tocou no coração da igreja, da liderança da igreja. No ano passado, nós fizemos as reuniões de liderança. Nós tivemos um tempo com cada uma das lideranças.
e foi ministrado, o que foi ministrado aqui para vocês. Claro que de uma forma mais resumida, né, nós conseguimos destrinchar isso em 3 domingos, mas a liderança da igreja foi ministrada a respeito disso em primeiro lugar. E o Senhor, Ele nos chamou a estender isso para toda a igreja. E por que isso? Porque o Senhor está chamando cada um de nós para uma responsabilidade. Porque se cada um de nós entendermos isso, o avanço daquilo que o Senhor tem para nós vai ser algo que nós não vamos conseguir nem mensurar. Se cada um de nós assumirmos esse lugar, o que o Senhor tem para fazer, mas não há nada que poderá parar. Uma igreja posicionada, uma igreja que entende o seu lugar, uma igreja que não apenas se movimenta medindo, mas regulando o ambiente. Amém? Então eu quero te pedir e te convidar a ficar de pé nesse momento.